esperar o pessoal entrar. Beleza. Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana, Pessoal, do Capitão Rogério. Carlos, professor Rogério, que trabalha junto com a gente também, do Pedagógico. Convidei ele hoje aqui para fazer essa live de resolução de questões com vocês. Vamos entrando aí. Por enquanto, o pessoal não entrou ainda. Rogério, acho que estão procurando a live. Vamos entrando aí, gente. Eu consigo ver a live sem estar no Facebook, né, Adriana? Consegue. Mas eu não estou vendo. Onde eu estou? Eu tô Agora vendo. sim. Está chegando, está chegando. Estamos chegando, vamos chegando. Vamos se preparando. Espera aí que eu estou falando junto aqui com o negócio. Quem não conhece é o professor Rogério. Prazer. Ele trabalha com a gente aqui no Pedagógico também. Boa noite, Lisandra, Patrícia, tá chegando. Vamos, gente, acordar 8 horas da noite hoje. Vamos responder 10 questões. Partiu efetivar 2021. É isso aí. É isso aí. O negócio não é passar. Eu falo, né, que não é passar. O negócio é o quê? O negócio é classificar e efetivar. Né? Vamos estudar reta final para Sorocaba. Hoje, né, vocês viram, saiu aí o lugar de prova, todo mundo nervoso, onde estava esse local de prova, saíram todos publicados lá no site da VUNESP e também no Diário Oficial de Sorocaba. Todo mundo sabendo onde vai fazer as provas. Não esqueçam os horários, cumpram os horários que estão lá, não no seu cartão de convocação, que você digita a sua senha lá na VUNESP, mas sim naquela lista geral que saiu, tá? Então, cuidado com os horários. Eu acho que a escola vai abrir a partir do meio-dia. E o meu que é Adriana é meio-dia, Rogério meio-dia e meia, né? Então, cuidado aí, porque a prova começa a 1h da tarde, tá? Então, fiquem espertos aí. Oi, Inês, tudo bem? Adriano, Luciane, está sempre com a gente também, nossa aluna de Sorocaba. Selene também, a Elaine, Daiane, Gisele, boa noite. Boa noite. Aí, vamos chegando aí. Nós estamos já com 26 pessoas que o Facebook está me mostrando aqui, Rogério. 26 pessoas. Eu tô vendo 27, é. 27, é. 27 aqui que o Facebook está mostrando pra gente. Vamos entrar. Pessoal aí de Sorocaba, Jéssica também. Sempre nossos alunos fiéis aí. Como eu prometi para vocês, se o canal chegasse a 8.000 inscritos, e o canal chegou a 8.000 inscritos, então que a gente ia fazer uma live especial de resolução de questões, né? Claro, né, que a Vandinha também estava aí na imersão, junto com a gente, firme e forte na última imersão aí, de sábado, de domingo, né, que nós ficamos mais de 6 horas respondendo questões, 150 questões. Então, estava firme aí com a gente. Então, se chegasse a 8.000, a gente faria essa live aí de resolução de questão. Bom, quem já conhece um pouco aqui o CAP, a escola e como funciona, a gente faz o quê, né? A gente sempre escolhe as questões difíceis. Por quê? Porque as questões fáceis, todo mundo acerta. As fáceis, você não faz a diferença, né? Você tem que acertar as questões difíceis. Aquela que todo mundo erra e você acerta. Aí você pontua. Né? Então, isso que é legal. Eu só peguei questões, Rogério, mais facinhas, né? Mas é isso aí. Fala aí, Rogério. Deixa eu falar agora. Pessoal de Sorocaba. Na live tem gente de todo lugar, de Sorocaba, de São Carlos, de vários lugares, Adriana. É isso? Tudo. É isso aí, pessoal. Até a Adriana falou sobre a questão do horário da prova, né? Na hora que eu fui olhar o meu horário, eu olhei pelo cartão de convocação, então é bom ficar atento nisso, porque o horário do cartão de convocação era que fecha o portão, né? Então você precisa olhar no horário que está lá na sua lista, para não errar no dia da prova, né? Isso é importante. E aí a gente vai trabalhar algumas questões
um pouco mais difíceis, que é exatamente porque as fáceis, quem já está estudando já tem aí uma certa experiência com essas questões, né? Então a gente pega as mais difíceis, porque são essas que fazem a diferença na hora da prova. Então quem acerta, muita gente acerta as fáceis, mas pouca acerta as difíceis, né? Então é essa que a gente tem que focar agora, tá? Nessa fase final. Marli também de Sorocaba, Adriana Moraes, minha xará aí, falando obrigada por tudo. Boa noite, Adriana Quevedo também está entrando. Vamos, gente, acorda, 51 pessoas. Vamos começar, hein? Vamos começar daqui a pouco. Eu sei que tem um pessoal que está na aula, tem um pessoal que está lá na aula com o Ricardo de estatística. O Ricardo está dando a última aula hoje de estatística para o pessoal que vai prestar gestão. Tá, Ricardo também, terça-feira que vem, aqui no Facebook, vai fazer uma aula dica aí de matemática. Sabe aquela cruz de salvação, Rogério? Aquela que vai te salvar para a prova de domingo. Né? Então, Ricardo... Já vou colocar na minha agenda. Isso, do Vencendo Concursos. Ricardo vai fazer uma live aqui com a gente de resolução de questão. Ele vai resolver. E terça agora, dia 29. Terça-feira, 29. Aquela salvação da última hora. Né? Então, a Karen, oi, Manu, Vera, Tânia, Fer. Ô, Fer! Beijo, Fer Alvim. Olha quem tá aí, Rogério. Fernando apareceu. Apareceu a Margarida. Aí, Fer. Isso. Então, ó, semana que vem, terça-feira, 7h30 da noite, né? Às 7h30, Ricardo do Vencendo Concursos, Gabaritei Matemática. É o canal dele, Gabaritei Matemática. Ele vai fazer aqui uma live de resolução de questão de matemática, a tábua de salvação. A última dica para quem vai fazer a prova no domingo, que é PEB 2, o domingo, PEB 1 no dia 11, né? Então, todo mundo tá esperando a matemática que tá me matando. A matemática da VUNESP, gente, ela mata mesmo. Apesar do Ricardo falar que gosta dela, a matemática da VUNESP, ela mata. Eu não gosto. Eu não sou muito... Eu chuto. Chutar bem é chuto. Nossa, para quem prestou Valinho, sabe que foi dureza aquela prova, hein? Eu acertei. Valinho. Chutado. A gente acerta uma no chute, no grito. Fer, não caímos não, acho que estamos aqui. Fer tá falando que caiu? Acho que não. Eu tô me vendo. Eu também tô nos vendo. Vamos lá? Será que caiu, gente? Me manda uma mensagem aí para ver se caiu, se eu tô aqui ainda. 63 pessoas, Rogério. Aqui o Face tá me mostrando. Vai chegar na 100, 150, 200? Vamos ver, né? Não, caiu não, olha lá, Marley avisou que caiu não. Gente, vamos então para a primeira. Meu Deus. Eu não estudo, só no chute. Não, preciso estudar, para. A Tânia tá falando 23.009 candidatos para a PEB 1. Aposto aí que não vão todos, por conta da pandemia. Primeiro. Segundo. Quem que falou, Diana? A Tânia, cadê ela? Tânia, relaxa, porque você tá estudando. Os outros 23 mil, uma boa parte não tá. Fica tranquila, viu? Tânia, isso. E outra, né, Tânia? Quantas vagas você precisa? Você precisa só de uma, né? Só a sua. Pode ter 1 milhão de gente prestando, você só precisa de uma vaga. Sempre falei isso. Sempre falo isso para todos os concursos. A vaga é minha. A vaga é minha. Só preciso de uma vaga e é a minha. Acabou. Pode ter 1 milhão de gente lá prestando concurso. Eu só preciso da minha vaga. E ela é minha. Pronto. É isso aí, tá? 20 pontos por vaga não tem problema. A vaga é sua. Pensa assim. Tá? Pensa pensamento positivo, as palavras têm poder e a sua efetivação 2021. A Tânia respondeu aí, bora. Então vamos lá para a primeira, Rogério. Vou jogar a primeira. Espera aí. Vamos ver. Tá. Vamos arrumar ela bonitinha. Tá aparecendo aí? Agora eu não vejo mais nada. Tá, eu vou ler então, tá, Adri? Vai.
Então vamos lá. Peraí, vou dar a primeira, peraí. Tá. Essa aqui é a última. Opa. Aí a primeira. Manter os pais, é isso? Manter os pais e responsáveis atualizados quanto ao desempenho escolar do estudante, como exige o artigo 12, 7º da LDB de 96, já se configura como resultado de determinadas concepções, opções e práticas pedagógicas efetivadas no dia a dia da escola. Aguiar 2006. Segundo a autora, atender ao disposto do inciso 7º deste artigo, o 12º, 12, da LDB, implica para as redes de ensino e para as escolas. Posso ler as alternativas ou você quer comentar, Adri? Peraí, que agora eu vou falar. Tá. Vamos lá, então. Ó. Questão difícil, Banca Vunesp, de Ferraz de Vasconcelos, né, a cidade, prova de PEB 1. Tá? Então, primeira coisa, por que é uma questão difícil? Porque ela já juntou a lei com o autor, tá? A Aguiar não vai cair no concurso de Sorocaba, nem de Jundiaí, nenhuma desses que a gente está preparando. Mas trouxe essa questão para vocês perceberem o quê? Que quando o edital coloca 30 questões lá, pode ser que estejam legislação junto com os autores. E nas dimensões que a gente fez, e mesmo no curso, nós trabalhamos muitas questões nesse estilo, principalmente agora de 20 do 9. Né? Foram muitas questões em que a Vunesp junta a legislação com o autor. Então, artigo 12 da LDB. Artigo 12 da LDB, se vocês estão lembrados lá da aula, da LDB e tudo mais, é um artigo que sempre cai nas provas. Precisa estar com ele na cabeça. O artigo 12, ele fala do quê? Ele fala dos estabelecimentos de ensino. Então, os estabelecimentos de ensino são responsáveis pelo quê? Então, aqui ele coloca no inciso 7, manter os pais e responsáveis atualizados quanto ao desempenho escolar do estudante. Então, para isso, o que precisa? E outra, essa questão aqui, Rogério, também, ela é uma questão do quê? De interpretação de texto. Ela não é nem tanto de conhecimento. Você tem que saber do artigo 12, blá, 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 saber o que a Aguiar fala, mas, na verdade, isso aqui que ela está falando, né? Já se configura como resultado de determinadas concepções, opções, práticas pedagógicas efetivadas no dia a dia escolar. Então, o que é efetivado no dia a dia escolar? Que está lá no artigo 12, inciso 7. Lê as opções, sério, vamos lá. Vamos lá. Então, letra A. Amediar o processo de demandas da população, especialmente no que diz respeito à garantia de acesso e permanência bem-sucedida dos estudantes nas redes escolares. Peraí. Tá. Vamos lá. Mediar o processo de demandas da população, especialmente no que diz respeito à garantia de acesso e permanência bem-sucedida dos estudantes nas redes escolares. Será que esse bem-sucedida está escrito no artigo 12? Nós vamos encontrar essa palavra na lei, bem-sucedida? Adriana, o garantia de acesso e permanência aparece no artigo 2, né? Que é no artigo 2º, bem no comecinho da lei, né? Isso. Mas esse bem-sucedida? Esse bem-sucedida não aparece, né? Porque bem-sucedido quer dizer o quê? É um julgamento de valor. Então, não vai estar certo, né? O que fala, mas fala lá na DCN 4 de 2010. Fala o quê? Acesso, ingresso, permanência, inclusão e sucesso na escola. Não fala bem-sucedida. Então, aí você já pode eliminar essa alternativa aí, que não é ela. Vamos lá na B. E o sucesso tem uma gama muito grande de sucessos, né? O que é um sucesso, né? A bem-sucedida já não. Então, vamos lá. B. Incorporar a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos que se expressam na garantia dos direitos à educação, por meio de programas, projetos e ações que envolvam a comunidade escolar. Isso. O pessoal está falando assim,
a resposta está em vermelho. Sim, a resposta está em vermelho para ficar mais fácil. Só que nós estamos aqui analisando a pergunta. Nós estamos analisando a pergunta, nós estamos analisando os distratores, que são o quê? São as alternativas erradas, e aí a resposta certa. O que nos interessa aqui, na verdade, é analisar o distrator, né? Porque é aí que você vai para a resposta certa, tá? Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato, analisar o distrator, tá? A resposta está em vermelho mesmo, mas se a gente quisesse só bater a resposta aqui, a gente não faria resolução de questão. Nós estamos ensinando como fazer e analisar cada uma delas, tá? Respondido aí porque está em vermelho, gente? Estão querendo já adivinhar a resposta. Não, nós estamos aqui analisando questões, tá? Então, vamos lá. Lê a B de novo. Incorporar a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos que se expressam na garantia dos direitos à educação, por meio de programas, projetos e ações que envolvam a comunidade escolar. Essa, né? Você pensa, será que vai ter essa daí lá no artigo 12? Não, incorporar a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos que se expressam na garantia de direitos à educação. Não, essa você já tinha pulado já, porque não é do artigo 12, né? Não são palavras que costumeiramente aparecem na lei, né? Isso. C. Promover e incentivar. Agora sim, Adriana. Promover e incentivar costuma aparecer. Promover e incentivar o acesso de todos à educação com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Agora já aparece, Adriana. E agora, como é que faz? E aí, como é que faz, né? Ó, promover e incentivar o acesso de todos. Sim. A educação com a colaboração da sociedade. Sim, porque ele diz que é dever do Estado e da família e sociedade. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok. Ok, sim, se tivéssemos lá analisando e a pergunta fosse desse artigo onde aparece isso, né? Que é lá o artigo 2 da LDB. Então, errada para esse, ele não é. Ela quer saber o artigo 12, o inciso 7, né? Então, nada a ver, não tem nada a ver, não tem, logo. Ô, Adriana, é bom que esse artigo 2 da LDB, ele aparece no começo de várias legislações educacionais. Então, ele aparece na Constituição, ele aparece nas DCNs. Então, ele sempre está lá no comecinho. Então, se ele está no comecinho, ele não pode estar no artigo 12. Entendeu? Então, é bom pensar porque ele sempre aparece no começo das leis. Tá? Isso, então já era. Daí já era. D. Desenvolver ações para a redução das taxas de evasão e repetência, colaborando com a melhora da média de anos de estudo e correção do fluxo escolar na educação básica. Bom, para começar, né? A melhora da média do fluxo de anos. Será que vai ter isso em alguma parte da lei? Não, né? Não. Né? Então, não vai ter isso. Não melhora nada, né? Você melhora o fluxo. Melhora o fluxo. E aí, o que nós percebemos? Que agora a gente está chegando na resposta correta, né? O que a gente percebe? Nós estamos percebendo o quê? Que de 5 alternativas, pelo menos 2 estão absurdas, né? Então, quando for fazer a prova lá, olha isso também, né? 2 aí estão absurdas, que é essa D e a B, né? Eram 2 questões aí, 2 alternativas absurdas. Então, abandona elas, você ficaria com 3 para analisar, né? Então, percebe isso também. Nós estamos analisando os distratores aqui hoje, né? Então, aí não tem, né? Na educação básica, com a melhora da média do fluxo da V, e chegamos na resposta correta. Que é comprometer-se com a construção de um projeto político-pedagógico, cujas dimensões pedagógicas e administrativas
sejam contemplados em ações concretas do cotidiano. Sim, por quê? Porque o artigo 12, inciso 7, o que que ele fala? Ele fala assim: informar pai e mãe, conviventes ou não, em seus filhos, se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência do rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica da escola se traduz na lei, ela chama proposta pedagógica da escola, mas a gente também acha, né, por exemplo, na DCM 4 de 2010, projeto político pedagógico, né? Então, lembrando que a gente está falando de escola, estabelecimentos de ensino, artigo 12, a questão toda puxava para que é responsabilidade da escola. Tá? Então, a única aí que caberia realmente, né, correta é a E, que é responsabilidade da escola, sim, comprometer-se com a construção do seu PPP, cujas dimensões, né, pedagógicas, administrativas sejam contempladas em ações concretas do cotidiano. Pergunta considerada muito difícil na VUNESP, por exigir do candidato, além do conhecimento de legislação, tá? Um conhecimento dessa autora, que trata também da questão do pedagógico, do projeto pedagógico, da participação também, e uma questão que a VUNESP adora, que é a interpretação de texto. Tá? Então, aí exige do candidato 3 conhecimentos básicos para fazer o concurso: conhecimento da legislação, conhecimento do pedagógico e interpretação de texto. Nós não soltamos as perguntas antes para vocês, né, fazer e tudo mais, por quê? Porque a nossa ideia é que nós não vamos ensinar conteúdo hoje. Nós vamos relembrar alguns conteúdos que são clássicos e nós vamos ensinar a ver os distratores, né? Analisar os distratores. É isso que Adriana, nós estamos fazendo. Posso aproveitar e já só dar uma relembradinha aí, que nessa última entra até o Libânio, né? Na proposta político-curricular, que ele dá outro nome ainda. Inclusive uma palavra-chave do Libânio. Isso, né? O projeto curricular, né? O projeto pedagógico curricular, ele chama, né? É isso aí, tá? Entenderam aí, gente? Ficou mudo aqui os comentários, não sei quem está comentando, se travou tudo, mas nós estamos analisando questões, tá bom? Vamos para 2? Vamos para 2. Vamos lá. Então, a 2. Então, essa questão é da Prefeitura de Garça, para a PEB... Tá. Não, acho que foi. Prefeitura de Garça, PEB 1, 2018. Então, após estudar o documento, a educação especial na perspectiva da educação escolar, a Escola Comum Inclusiva de Ropoli, et al., 2010, os educadores reelaboraram o projeto político-pedagógico de uma escola municipal, prevendo a adoção de uma postura incisiva para atender o objetivo previsto no documento. A escola precisa oferecer aos alunos. Então, vamos lá, ó. Então, ó, após a estudar o documento, a educação especial na perspectiva da educação escolar, a escola comum inclusiva. A escola inclusiva é aquela que não deixa nenhum aluno de fora, para eu começar a pensar aí, tá? A escola inclusiva é aquela que ensina todos os alunos, não deixa nenhum. Aqueles que têm deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, mas também os outros, todos os alunos. Isso é uma verdadeira escola inclusiva, tá? E aí, ela vai colocar, ó, para atender os objetivos previstos nesse documento, a escola precisa oferecer aos alunos, né? Então, aos alunos, vai oferecer o quê? Então, vamos lá, Rogério. Espaços educacionais distintos e organizados pedagogicamente, com currículo, programas, avaliações e promoções próprias para atender alunos específicos. Então, espaços educacionais distintos. Se a gente colocar espaços educacionais distintos, o que é distinto? Diferente, né? Distinto para atender os alunos específicos. Se eu estou pensando numa escola inclusiva que atendo a todos, logo
essa ideia não vai caber, certo? É uma ideia também que vem da Mantoan, né? Também, ensinar a todos, né? Porque se a ideia é você passar uma atividade que todos sejam contemplados, você não pode criar lugares de ambientes diferentes na escola para esses alunos, né? Sim, sim. Então, A já B, matou. Pula B, B e vai na C. tá, Pula na C. B. Atendimento pedagógico adequado aos que apresentam condição normal de aprendizagem, para não prejudicá-los no seu processo de desenvolvimento. Absurda. Tá vendo aí? Mais uma, né, que a gente percebe absurda alternativa. Atendimento pedagógico aos que condições normal de aprendizagem. O que é uma condição normal de aprendizagem? Todos os alunos têm potencial para aprender, já dizia Vygotsky, né? Então, o que é? Já pula essa, já leu normal ali, já tira, que já não é, né? Então, já exclui ela, tá absurda, vamos lembrar, absurda. Vamos lá, próximo. Isso. D. Um ensino que respeite a diversidade. Essa começou melhor. Formando turmas com características semelhantes para atendê-las nas suas necessidades e interesses comuns. Mas tem um problema aí, né, Adriana? Peraí que eles estão pedindo para deixar a tela inteira. Tá. Eu tô voltando aqui. Tá. Gente, peraí, só um pouquinho. Se eu Já volto... ficou inteira, Adriana? Agora Virou voltou. inteira? Agora Então, voltou. se eu coloco inteira, eu não consigo enxergar o chat. Deixa assim, vai. Tá. Então, vou de novo. Pro outro meio para ver o chat. Vai falando aí. Um ensino que respeite a diversidade, formando turmas com características semelhantes, para atendê-las nas suas necessidades e interesses comuns. Então, nessa hora que ele fala que você vai formar turmas com características semelhantes. Então, de certa forma, vai ser turmas por níveis, né, Adriana? Vai ser turmas, características semelhantes, homogêneas, né? E aí já não vai dar. Né? E outra, não é respeite a diversidade, a gente fala de diferença, que respeite a diferença. Todos nós somos diversos, né? Mas que a gente tem que respeitar a diferença, porque cada um é um, tá? Então, um ensino que respeite a diversidade, ok, poderia ser. Formando turma com características semelhantes? Não, de jeito nenhum, né? Então, essa também tá absurda. E currículos adaptados para atender à diversidade de alunos que compõem cada turma, para que todos sejam atendidos nas suas diferenças. Então, vamos lá. Vamos analisar essa, né? Currículos adaptados para atender a diversidade de alunos que compõem cada turma, para que todos sejam atendidos nas suas diferenças. Não, né? Tinha gente colocando a E. Não, gente, não é. Sabe por quê? Porque não é para atender a diversidade, currículos adaptados para atender a diversidade dos alunos. Você não atende a diversidade, você trabalha com a diferença. Ele fala, para que todos sejam atendidos nas suas diferenças. Não tem como, tá? Aqui. Currículo adaptado para atender a diversidade dos alunos que compõem cada turma, não tem como. É um currículo, você faz a adaptação, mas para que todos sejam atendidos nas suas diferenças, não é, tá? Adriana, aí, mas Adriana, vou dar uma conferida. Mas se você pega o ideal da Mantoan de escola inclusiva, se ela é um currículo para todo mundo, ele não é adaptado, porque todos vão ter a mesma atividade, para o mesmo objetivo. Isso. Não é isso? Mais então, é nessa ideia. Por isso que é um ensino diferente, em que todos tenham condição de aprender, segundo as suas próprias capacidades, sem discriminações e adaptações. É a ideia da Mantoan. É isso aí. A própria. Tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se não come bronha, né, Rogério? Tô até com dúvida agora, tô com medo. O que? Não é nessa daí? Eu achei tão estranha. Eu acho que não, por causa do currículos adaptados, Adriana. Se a gente for ter essa visão de escola realmente inclusiva, né? A pessoa fala que você, por exemplo, mandar um aluno para sala especial já não é, né? Ela fala isso. Uhum. Né? Então,
ela fala, né? Então, é isso mesmo, conferida. É a letra B de Bosque. É isso mesmo, né? Gente, cuidado, tá? Tanto a Roupoli quanto a Mantuan, elas são adequas, né? A inclusão total, tá? Então, a inclusão total é sem adaptações, porque elas são contra, né? Elas falam assim que você fazer adaptação, você já está fazendo o quê? Você já está excluindo o aluno, né? Então ela é contra, fala de recursos, né? E tudo mais. É isso mesmo, tá? Ela é contra as adaptações. Tem um texto que ela fala, né, naquele inclusão, o que é e por quê. Ela trata desse assunto. É bem doido pensar, né? Toda aula tinha esse Paulo, lembra disso, Rogério? Né, do pessoal, mas é bem louco, tá? Mas a letra certinha aí, conferido, tá? Letra B de bola. Pergunta difícil também, porque a gente fica nessa das adaptações, né? Então, lá, um ensino diferente, em que todos tenham condições de aprender segundo sua própria, sem discriminações e adaptações, tá? É isso mesmo, tá? Dá a impressão que é adaptação. E aí, né, a partir dessa questão, a gente também começa a observar que ao mesmo tempo que sempre tem duas absurdas, tem duas que são muito parecidas, você fica sempre na dúvida. Parecidas. Muito Isso parecidas. aí, né? Na questão, até fui conferir, gente, a Karen Rocha falando é bem esquisito mesmo. Porque a gente está percebendo nas questões muito difíceis da Vunesp, duas muito próximas, né? Tem pergunta fácil, sim, seu Feira Alvim, tem perguntas muito fáceis, né? Mas vocês estão vendo duas muito próximas. E aí, então, aonde que ele pega o candidato? Ele pega o candidato naquele que realmente leu. A pergunta difícil. Vunesp tem questões fáceis, médias e difíceis na prova. A pergunta difícil é aquela: todo mundo erra, você acerta, porque você tem o conhecimento específico daquele autor, daquela lei e tudo mais. Né? E aqui a gente só pegou pergunta hard mesmo, pergunta difícil, porque, né, temos que avançar o conhecimento, né, Rogério? Se a gente, como diz Vygotsky, né, tem que levar o conhecimento a patamares superiores, né? Você ficar sempre ali no mesmo, não vai para o patamar superior, não, vai ficar sempre no mesmíssimo ali, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Ai, meu Deus, vamos lá? Vamos para 3? Espera aí, que eu tenho que mexer aqui no negócio. Ai, tirei o negócio, espera aí. Ai, Adriana tem problema sério com tecnologia, pessoal. Eu tenho, gente. Olha lá, já sumiu a tela, já tá aparecendo só nós dois. Peraí, agora tá aparecendo, agora eu tenho que clicar aqui. Quase 100 pessoas, Adriana, 90 pessoas vendo a live agora, olha que maravilha. Obrigado por estarem aí, pessoal esforçado, uma quinta-feira à noite, né? Todo mundo cansado, mas estamos aí, é isso aí. Ó, o Fernando, não cai essa não, gente. Fernando, adoro o seu bom humor. Ai, tomara que não caia mesmo, Fernando. Tomara que não caia. Essa é fácil, vai. Essa é. Então vamos lá. A 3 é da banca de 2019 da Prefeitura de Itapevi, para a PEB 2, inglês. Então, o Rodrigo está se preparando, assim como nós, né, para o concurso de professor de educação básica. 2. Acerca desse nível de ensino, de acordo com a LDB, que é a Lei Federal 9.394 de 96, Rodrigo deve saber que a educação básica tem por finalidade. Então, essa está tranquilo anunciado, né? Acho que posso começar a ler as alternativas. Vai. A. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio que vive. Incentivar o trabalho da pesquisa e investigação científica. Isso é uma finalidade da educação básica, visando o desenvolvimento da ciência, da criação, da difusão da cultura. Não, né? Isso daí não está na lei, não
apontar. Essa daí é absurda, vai. Vamos lá. B. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade por meio de publicações ou de outras formas de comunicação. Também não, né? A finalidade da educação básica. Adriana, nessas daí elas aparecem mais na finalidade do ensino superior, né? Que não é o da questão. A C. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora de conhecimento de cada geração. Ai, para mim tá tudo absurdo, Rogério. Porque ele é fácil. É tudo muito. Não, é porque as alternativas, Adriana, elas estão no nível de profundidade que os alunos, que não é o objetivo do nosso aluno, né? D. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Essa, Adriana, no começo já dá uma dúvida. Porque estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente acaba sendo um dos objetivos, não está na lei, né? Ele fala de outra forma, mas para quem não tem conhecimento, pode ser que marque essa. Né? Mas é muito fácil, né? Muito raso. Isso. Muito raso, né? Não, e aí ele fala prestar serviços especializados. Esse não é o objetivo da educação. Não, nada a ver. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, sim. Né? Então, finalidade da educação básica, desenvolver o educando, assegurar-lhes a formação comum indispensável, né? Para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos superiores. Questão fácil, né? Sem muito problema aí nela, não vi muita coisa, perto das outras duas que a gente fez, né? Que eu sei, deu uma para explicar ela, mas questão simples aí, finalidade da educação básica, tranquilo. O pessoal pediu uma questão fácil, tá aí, tá na mão, Adriana. Tá na mão. A Maria Santos perguntou quais são os autores que são contra as adaptações. É a Mantoan, tá? A Mantoan. E a Rupoli, né, que analisa esse documento. Normalmente elas são contra, né, os autores da inclusão mesmo, a inclusão total. É isso que ela fala, tá? Sou até poética, letra E. Sou até poética, letra E, porque, né, gente, a gente ouve muito a questão de LDB, né? Muitos cursinhos batem em cima de LDB. Você abre lá o YouTube, tem um monte de LDB. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, é uma questão fácil, né? Super simples. Então, 3, letra E, tá bom? As questões não vai ter como a gente disponibilizar, o YouTube e nem o Facebook deixa a gente pôr as questões, tá? Mas elas vão ficar aí gravadas. Depois a gente manda essa aula aqui, não vai ficar no Face, ela vai ficar lá no YouTube, tá bom? Porque nós estamos fazendo de comemoração dos nossos 8.000 inscritos, 375 mil visualizações, Rogério. É ou não é sucesso? Bora para meio milhão, Adriana. Próxima meta. Próxima meta o quê? Não escutei. Meio milhão de views, de visualizações. Ai, nossa, meio milhão de views. Aí a gente faz o quê? Um laço, né? Não é nem um laço. Até eu vou Vamos lá, gente? 89 pessoas assistindo a nossa live, quinta-feira. Vamos lá, vamos embora. São 89 que vão passar. Vamos lá. 5. Banca da... Oi, Adriana. Vamos na 4. Ah, eu tô na 4? Ah, é verdade, é a 4. Então, Prefeitura de Itapevi, também professor de Educação Básica 2, inglês, do ano passado. Então, Rezende, em Veiga, né? Então, esse é um texto do Rezende que está dentro do livro da Veiga. Preocupa-se em discutir a relação entre paradigma, poder e projeto político-pedagógico, que é o PPP. Ela entende que as relações sociais em torno do poder transitam entre dois polos paradigmáticos, em crise.
o conservador e o emergente. Contudo, como toda crise, esta também traz em si o germe de sua própria superação, que aponta para. Nossa, vai ser bonita, hein, Rogério? Ah, é. O pessoal tá falando, Mantua e qual mais? Ropoli, R-O-P-O-L-I, L-I, Ropoli. Tá perguntando qual mais. Tô vendo os comentários aqui. Ah, tá. Obrigada, gente. Estão falando que nós somos ótimos, Rogério. Ai, obrigada. Ah, obrigado. Ó, então, Resende, a Veiga Projeto Político Pedagógico, todos os autores dentro desse livro vão tratar o projeto político pedagógico em diferentes visões, um na autonomia, o outro vai falar em relação à gestão, né? Então, vai falar sobre isso. E a Resende, ela vai tratar o projeto político pedagógico como a questão do paradigma e do poder, né? Então, livro que cai muito a Veiga no concurso, tá? Isso aqui poderia estar em qualquer um deles, tanto no Jundiaí, Sorocaba, em qualquer lugar a Veiga cai, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ler aqui. Isso, esse título é importante, Adriana, desculpa te interromper, porque como todos os docentes têm que participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, né, então acaba caindo em todos os concursos para todas as áreas, inclusive para professor, né, como vocês estão vendo aí. Então, letra A. Então vamos lá de novo. Contudo, como toda crise, essa também traz em si o germe de sua própria superação, que aponta para a renúncia pelos educadores de paradigmas tradicionais e a adoção de paradigmas emergentes. E aí? A renúncia, né, de paradigmas tradicionais e a adoção de paradigmas emergentes. Quais? A renúncia pelos paradigmas tradicionais e a adoção de paradigmas emergentes. Paradigmas é modelos, né? Vamos traduzir modelos? Uhum. Né? Então, modelos tradicionais, não vai falar isso, né? Contudo, como toda crise está, também traz em si o germe de sua própria superação, que aponta para uma renúncia a paradigmas tradicionais, não, né? Então, essa também é absurda, né? Não dá. Tanto porque, né, Adriana, quando a escola vai construir o PPP, ela está num processo de transformação e às vezes não é nem renunciar ao paradigma tradicional, mas é começar a adaptar para novos paradigmas, para ir mudando, mas não uma renúncia total. Tanto porque a gente sabe que, do ponto de vista da LDB, o professor tem a liberdade de usar os seus métodos para poder dar aula, Sim. né? Fazendo a proposta pedagógica da escola. Oi? Difícil. A Edilane colocou difícil essa. A Vandinha falou, Veiga não fala disso. A Veiga não, mas tá dentro do livro, tá? Quem entrou aqui? Entrou a Val Amorim, tá aqui também. É Val, oi Val. Então vamos lá. Diane tá aqui. Vamos estudar, Diane. Então, isso, da Veiga. Isso, Vandinha, da Veiga. Mas aqui, ó, é Resende em Veiga. Porque o livro da Veiga não é só ela, são artigos. O primeiro é dela, os outros são todos artigos. São 9 artigos, acho que são. Se eu não ela me é a engano. organizadora do livro, né? Isso, mas ela tem um dela também, que ela fala sobre o PPP, gestão democrática, sim, sim, tá? Bom, então que aponta para quê? Vamos lá, uma formação cultural que reforça o pensar e a contradição e não por contradição. Formação cultural? Não, né? De uma superação de relações sociais em torno do poder, próprias do paradigma conservador. Bom, se um paradigma conservador quer dizer o quê? Né? Que vai ter um poder, não é? No conservador não tem alguém dominante e os dominados, então essa também não vai ser. Está querendo uma superação dessa ideia, né? Não é isso que a questão colocou? Contudo, como toda crise, essa também traz em si o germe de sua própria superação, né?
entende que as relações sociais em torno do poder transitam em dois polos pragmáticos. Em crise, o conservador e o emergente. Né? Então, são esses dois polos primeiro. E aí ela quer o quê? Uma superação disso, tá? E para superar o conservador e o emergente, o que ele vai precisar fazer, tá? Então, uma superação das relações sociais em torno do poder próprias do paradigma, não. Um paradigma conservador tem sempre alguém que manda, um ditador e tudo mais. Autoritário, né, Adriana? Então, não vai ser isso. E a necessidade dos professores assumir de forma clara o paradigma que vão adotar durante todo o percurso profissional da escola, ou seja, durante todo o tempo que o professor ficar lá, ele não vai poder mudar de opinião, né? A necessidade dos professores assumirem de forma clara, não. O único que vai sobrar aí, uma outra inspiração pragmática rumo a novos conceitos de poder poder e descentralização. Por quê? Poder e descentralização. Se nós estamos falando de projeto político pedagógico, em que ele é construído por todos da comunidade escolar, logo esse poder vai ser o quê? Esse poder vai ser partilhado, não é? Então, qual é o poder? O projeto político pedagógico, quando reúne o conselho de escola e tudo mais, a gestão da escola, ela tem um poder descentralizado, as decisões são tomadas coletivamente, né? Então, uma das ideias do projeto político pedagógico é essa questão do poder descentralizado. Não está no diretor, por exemplo, está ali na comunidade, tá? Então, essa aqui precisava pensar um pouco mais, né, Rogério? Isso, precisava. Essa aqui, ó, uma outra inspiração paradigmática rumo a novos conceitos de gestão de poder e descentralização. Por isso, a crise entre o conservador e o emergente, né? Que aponta para o quê? Para uma outra inspiração pragmática. Qual é essa outra inspiração pragmática? É essa do poder descentralizado na escola, né? Dizem que a palavra-chave é descentralização, sim. Dizem, né, que o conselho de escola, dizem não, né, os autores, Libani e tudo mais, que o conselho de escola é o quê? Ele é soberano nas decisões. Ele está acima, no organograma da direção, por exemplo, é o conselho de escola e a gestão da escola. Certo? Nessa gestão democrática participativa, né? Isso. Tanto que mesmo se o diretor quer tomar uma decisão, mas o conselho não aprova, o diretor não pode tomar, porque quem está acima dele é o conselho da escola, né? Isso aí. Tudo bem, gente? A Débora Terra está por aqui também. A Vandinha achou o artigo. Isso. Rumo a novos conceitos de relação de poder. Confunde bastante, a Karen está falando. Uhum. Vamos, tudo bem? Difícil? Vá. Quase 100 pessoas, Rogério. Olha aí. Aí sim, hein? Vamos lá. Próxima. Próxima agora sim é 5, né? Outra também. E de cada 10 provas, ela cai em 11 da Vunesp. A Lender. Cai bastante. Sistêmica. Então, essa questão é de 2018, lá da Prefeitura de Barretos. Né? Peraí, Rogério. O Sidney Moura também está aqui. Oi, Sidney. Tudo bem? Você me mandou um áudio, eu vi, tá? Mas a gente entrou na live, por isso que eu não respondi. Respondo depois. Vamos lá. Então, Samara também está sempre no curso. Agora, peraí, Rogério, vou atrapalhar todo mundo. Agora eu vou falar. Agora vai. Agora eu vou falar. A Samara também está sempre no curso com a gente, tá? O Sidney, já falei oi para ele. Silvana, boa noite. Estamos aqui quebrando a cabeça, né, Rogério? Vamos lá. Isso aí. A Lêner clássica. Eu aposto na Lêner na prova de pele. Ela vai estar lá. Vocês me contam quando vocês saírem da prova dia 11, lá de Sorocaba, se a Lêner não estava. Eu aposto que a Lêner estará. Vamos começar com a premonição agora, Rogério. Agora é a hora. Bom, então vamos lá.
Então, a Adélia Lerner, né? Ela tem o livro Ler e Escrever. Então, ela começa. Lerner, 2002, afirma que os lemas educativos aprende-se a ler lendo e aprende-se a escrever escrevendo expressam o propósito de instalar as práticas de leitura e de escrita como objeto de ensino. Acrescenta-se que, apesar de estarem hoje muito difundidos, sua concretização na atividade cotidiana da sala de aula ainda é pouco frequente, e que essa distância entre o que se tenta fazer e o que efetivamente se faz se deve, dentre outras razões, a uma que é fundamental. Então, vamos lá. Amanda também, boa noite. A Aureliana também está sempre com a gente aí nos cursos. Então, vamos lá, ó. Então, é o que nossa, eu falei quantas mil vezes essa frase lá na aula, né, gente? Aprender a ler lendo, aprender a escrever escrevendo. Tá, essa é a ideia. Por quê? Porque a Lerner fala o quê? Que a leitura e a escrita são importantes na escola porque elas são extremamente importantes fora dela, não é isso? Se essa é a ideia principal da questão da função social da escrita e tudo mais, que a gente já estudou lá na aula, o que ela vai falar? Acrescenta-se que, apesar de estarem hoje muito difundidos, sua concretização na atividade cotidiana de sala de aula ainda é pouco frequente. E que essa distância entre o que se tenta fazer e o que se efetivamente se deve, em outras razões, a uma que é fundamental. Por quê? Porque ela fala assim que do ler e escrever o real, possível, necessário, né? Ela vai falar que é necessário mudar algumas práticas que os professores têm em relação à leitura e escrita. E uma delas é utilizar os textos que estão fora da escola e trazê-los para dentro da escola, sem com isso, né? A outra parece que está te ouvindo. Sem com isso transformar em objeto escolar vazio. Essa é a ideia principal, tá? Então, pensando nisso, qual é a razão? Né? Então, qual é a razão? Que ela falou assim, uma que é fundamental. Então, vamos lá. Então, letra A. Uma que é fundamental. Então, os conhecimentos prévios dos alunos das escolas públicas brasileiras a respeito das práticas de leitura e escrita são incipientes devido à falta de vivência delas no ambiente familiar, o que dificulta cumprir o lema. A culpa é do aluno, né? A culpa é do aluno. Isso, a culpa é do aluno. E da família, né? Porque não incentiva a leitura. É do aluno. Então, se não dá para aprender lendo e escrevendo, então a culpa é do aluno. Não, claro que não, né? Óbvio que não. Tira essa. B. A cultura da subalternização dos alunos na escola, com sua contrapartida de facilitar o trabalho dos professores, com a obediência e o silêncio deles. Inviabiliza as práticas de criação de textos orais e escritos em aula. Jesus, né? Nem pensar. Só quando fala de obediência e silêncio deles, né? E aí isso inviabiliza a criação de textos orais escritos na escola. Não, cara, pelo amor de Deus. Próxima. C. Políticas públicas para a capacitação dos professores das redes públicas de ensino. No quesito didática da alfabetização, apoiam-se em pressupostos teóricos ultrapassados, vinculados à decodificação e às cartilhas. Precisa comentar? Não, o dia você colocou, essa forçou, né? A forçou, né? A B forçou. A C forçou mais um pouco, né? Porque, ó, políticas públicas, que é uma questão fundamental de políticas públicas de formação de alfabetizadores, não, né? Não. Vamos para aí. Vai, fala. Não, eu ia falar que mesmo que fosse esse um problema, hoje em dia as políticas públicas, elas são ao contrário dessa alfabetização trabalhada em cartilha, né? Então, sim. Então, e ela faz uma crítica gigante à cartilha. Uhum. Então, a E. Há uma rotatividade espantosa dos professores, aos quais se atribuem as classes de alfabetização, pois há uma tendência a fugir dessas classes
e deixá-las aos ingressantes, que, com poucos pontos, ficam com o que sobra. Gente, pelo amor, né? Não, essa não. Não, tem professor que adora, que só pega a alfabetização porque ama alfabetizar. Não, mas Imagina. mesmo assim, ó, a B é culpa dos alunos e a C é dos professores. A E dos professores, não. De jeito nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. A VUNESP forçou nas alternativas dessa. Fácil, vai, questão fácil. A certa é por quê, então, né? Porque não há clareza sobre o que é que se aprende quando se lê ou se escreve em aula. Quais são os conteúdos que estão sendo ensinados e aprendidos ao ler e ao escrever. Esclarecer isso é imprescindível ao papel docente. Sim, né? Por quê? Olha lá, a distância entre o que se tenta fazer e o que se efetivamente se deve, né? Ou em outras razões, há uma que é fundamental. Não há clareza sobre o que se aprende quando se lê ou se escreve em aula. Quais são os conteúdos que estão sendo ensinados e aprendidos ao ler e escrever? Esclarecer isso é imprescindível para o docente. Quando ela fala assim, você é o contrato didático, né? Você diz, você fala para o aluno exatamente o que você quer dele. Então, por isso que a professora mandou escrever um texto. Qual texto? Qual gênero? Né? Então, começa daí. Por isso que ela fala que não há clareza. E o professor precisa ter clareza no objetivo. Essa atividade é para isso. E o aluno também precisa saber o porquê que eu vou aprender isso. Né? Ah, por que é interessante eu ler esse texto? Ah, porque a professora mandou? Não. Né? Então é isso que ela fala, não há clareza o que se aprende e o que se lê na escola, né? Para que realmente seja, aprenda a ler lendo e aprenda a escrever escrevendo. Tá? Essa ideia aí principal aí da Lerner, né? E aí entra tudo, entra a transposição didática, que é a palavra-chave, o contrato didático, por isso que ela fala dos projetos de Isso. né? Porque os projetos de leitura e escrita eles atendem os propósitos comunicativos e didáticos. Por que didático? Porque o aluno vai saber o porquê que vai escrever aquele texto, ou não, ou qualquer um. Né? Então, por isso que ela vem nessa linha aí. Por isso que ela fala, é o real, o possível e o necessário. Né? O que é necessário fazer para que se torne uma comunidade de leitores e escritores. É isso que ela fala no livro. Ó, essa deu uma puxada de palavra-chave, hein, Rogério? Então, essa tá. Essa tá E bonita. vai cair, viu, gente? Bela Lehner vai cair, Vai aí a cair. gente dá uma liga nela. Já fiz a premonição aqui, vai cair. Tem o vídeo da Adriana lá no YouTube, né? Dá uma olhadinha depois. Isso. Né? Bom, vamos ler. vamos lá. Janete Gouveia também está sempre nas nossas aulas. Adriana, tô vendo os comentários, consegui ver. Tô vendo todo mundo aqui que tá chegando. Tô. A Eliane fala assim, parece que eu tô te ouvindo, Dri. Sabe? Né? Bom, vamos lá, pode ir para a próxima? Vamos, né? Sou eu que mudo. É você que muda. Esse é fácil. Então, São José dos Campos, né? Do 2019, professor de artes, PEB 2. Bom, então, essa é fácil, Em uma reunião de trabalho, coletivo pedagógico semanal, no início do semestre, a professora de geografia propôs um trabalho para o 7º ano a respeito do Cerrado brasileiro. Após a reunião, ficou acertado que os estudantes, organizados em grupo, deveriam produzir ao final do estudo um texto informativo com as características desse bioma e a representação gráfica de seus índices de desmatamento e espécies ameaçadas de extinção. Cada grupo também deveria montar um painel com o tema A riqueza das texturas do cerrado, penas, peles e pelos de animais. Os painéis seriam expostos no pátio principal da escola, até o término do semestre letivo. Com base nessa proposta, é correto afirmar que se trata de uma atividade... Então, vamos lá, né? Bom, adoro a VUNESP. Amo fazer prova da VUNESP. Porque a VUNESP, ela sempre te dá uma situação problema,
né, de alguma coisa que ocorre ali da sala de aula e pede o conhecimento do candidato. Eu acho fantástico o pessoal que formula, né, as questões para a VUNESP. Aqui, ele quer saber, na verdade, se você sabe o que é interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Transdisciplinar e interdisciplinar. Vamos lembrar, né? Vamos fazer uma lembrança. Quem fala disso? Primeiro, a lei. Né? Então, a 4 de 2010, outra lei que a VUNESP gosta muito, já falo isso nas aulas, né? A 4 de 2010, a DCN 4 de 2010, que é a DCN da Educação Básica. É uma lei que a VUNESP sempre pergunta. Então, ela traz esses dois conceitos, a inter e a trans, tá? A inter é fazer o quê? É fazer a ligação, né, e tudo mais, de duas ou mais disciplinas. E lá na legislação está escrito que é a abordagem epistemológica do conhecimento. Se é a abordagem epistemológica do conhecimento, é o quê? É cada um ficar no seu quadrado, que eu explico na aula, né, Rogério? A Inter, eu faço a ligação ali dos conhecimentos, das ciências e tudo mais, só que eu sou de matemática, eu trabalho a matemática. O Rogério é biólogo, trabalha ciências, a biologia. Cada um fica no seu quadrado. A trans, né? O que é a transdisciplinar? Transdisciplinar é aquilo que atravessa toda e qualquer disciplina. Então, aquele tema é de todo mundo, né? É de todo mundo. Então, sei lá, um tema de meio ambiente, um tema de orientação sexual, um tema de, sei lá, mil quantos, né? Nutrição, pode ser de qualquer disciplina. Então, isso é uma abordagem transdisciplinar. E na lei ela diz que é o quê? É uma abordagem didático-metodológica, né? Didático-metodológica, é uma forma de abordar o conhecimento didático-metodológico, ou seja, o trans ultrapassa todas lá, né? Ultrapassa, né? Atravessa por todas lá. Então, pensando nisso, é disciplinar. Lê a letra A aí, Rogério, fazendo um favor. Então, com base nessa proposta, é correto afirmar que se trata de uma atividade A, disciplinar, pois tem como conteúdo de base a matéria geografia, independentemente dos subprodutos gerados. Não, eles fizeram tudo. Eles fizeram um texto informativo, eles fizeram um gráfico, né, uma representação gráfica, eles fizeram um painel também, né? Então não é disciplinar, né? Eles juntaram um monte de matéria aí junto, né? Lê a C. A C, interdisciplinar, porque trata de conteúdos extracurriculares a partir da ação conjunta do corpo docente. Não, não é, né? Porque trata de conteúdos extracurriculares? Não. Escolares? Não, não tem nada extra aí. Tá falando da riqueza e texturas dos cerrados? Não. Trans. Não. D, transdisciplinar, porque os conteúdos temáticos tratados não são parte do currículo nacional comum. Nada a ver, né? Nada a ver. E transdisciplinar, porque tem a ética como seu êxito, conferindo ao conteúdo temático. Perdão. Transdisciplinar, porque tem a ética como seu eixo, conferindo ao conteúdo temático um caráter de contextualização. Aonde está isso? Nada a ver, né? Fácil. Não tem a ética como eixo, né? O eixo é o cerrado. Hã? O eixo desse trabalho é o cerrado, não a ética, né? Nada a ver, né? É absurdo. Quando a pergunta é fácil, é absurda. Então, porque articula os conhecimentos de várias disciplinas. Geografia, vai trabalhar o cerrado, né? Português, para trabalhar o texto. Matemática. Gráfico. Né? E artes. Painel. Só. Fácil, né? Nada a ver. Sim. Boa noite, Luiz. Tudo bem? O Luiz Alexandre, o Rogério, acho que te conhece, que colocou lá, grande diretor. Do lado do Pirajá. Ele foi lá na escola hoje, o Luiz Alexandre, conheço ele. Eu não o conheço pessoalmente, só aqui das lives e do WhatsApp.
Se for, certo? Adriana. Oi? Oi? Fala. Não, eu ia falar que se esse projeto do Cerrado fosse um projeto que fosse discutido, que tivesse inserido na proposta pedagógica da escola, e todos os professores trabalhariam no Cerrado durante um bimestre, até poderia ser transdisciplinar, não poderia? Ou não? Sim, sim. Seria como meio ambiente, Ah, talvez, tá, tá? Entraria como meio ambiente. beleza. Beleza, gente? Para quem chegou agora, tá? Então, peraí, só um minutinho. Para quem tá chegando, entrando aqui, vou por eu e o Rogério. Eu tô descabelada já aqui, Rogério. É... Para quem chegou agora, nós estamos resolvendo questões da VUNESP. Nós não estamos focando tanto na resposta correta, tá? Nós estamos focando em distratores e nós estamos focando nas dicas também que envolve todo o conteúdo da questão, tá? Então, para quem chegou agora, nós estamos focando aí, tá? Então, tem gente respondendo, né, falando que tá meio perdido. É isso que nós estamos brincando aqui, na verdade, né? Nós estamos fazendo um bate-papo aqui, mas nós estamos explicando, né, os distratores e também umas absurdas da VUNESP aí, tá bom? Então é isso que nós estamos fazendo. Rogério, professor do pedagógico, trabalha comigo lá no CAP, aqui no CAP presencial, né, Rogério? E agora nós E, vamos botar fogo no online. Agora nós é, vamos vir com tudo. Vou pegar um carregador do meu celular aqui, tá acabando a bateria, eu não consigo ler os comentários. Nós vamos botar fogo aí no online. Aguarde a gente no online aí. Para 2021, novidades, muitas novidades do tá CAP, cheio de concursos né? na agenda, né, Adriana? Muitos concursos. Quem achou que os concursos estavam acabando? Ah, gente, sinto muito. Dri, o Rogério é professor aí? Sim, Rogério é professor de legislação e pedagógico. A gente divide essa tarefa de ensinar a legislação e o pedagógico. Onde ele estava todo esse tempo, né? Porque ele não apareceu em nada. O Rogério é uma pessoa ocupada. O Rogério é uma pessoa ocupada, e aí, para ele aparecer, é difícil. É Até ele difícil. alasca hoje. O senhor Ele Rogério, hoje apareceu você vai. Hoje eu na prometi, live. o hoje você vai. Fala, não escutei, tô falando. Não, você falou assim, hoje eu prometi o prêmio, você vai dar aula comigo. Assim, então tá bom, então vamos. Foi, Rogério, 8.000 inscritos no nosso canal. 275 mil visualizações. Eu falei, você vai comigo, porque o pessoal vai conhecer você, né? O pessoal não conhece, o pessoal online aí não conhece o Rogério, né? Rogério. E o pessoal de Sorocaba que me encontra na prova PEB 1, eu vou fazer, viu, Adriana? Me encontra Vai fazer lá, PEB 1? fazer PEB Esperando 1. você para fazer aquele. É que eu consegui fazer o gabarito extraoficial, né? Porque a Ah, já VUNESP sai, libera da só prova, vai ter depois, foto. né? A VUNESP vai liberar a segunda prova, senão a gente faz aquele Ah, gabarito não pode ir a extraoficial, prova, é verdade. né? Não pode ir a Deixa prova. eu só ler os comentários aqui, a gente já continua. Já vai para 1 hora de live, nós estamos aqui ainda. Dupla dinâmica. Dupla dinâmica, Rogério. Aí Dri, o Rogério é sim. professor aí, já responder. Vou achar falta dessas lives. Assiste a gente no canal, né? A Samara, que eu falei que é nossa aluna, ela falou assim: hoje estava fazendo questões, né, nas alternativas, e estava a Adri no meu ouvido, dizendo que a alternativa é absurda. Espero escutar na hora da prova. Obrigada Vai pela ajuda, Rogério. ir na Samara, tá Bem-vindo. Prazer, professor Rogério. Eliane está falando. Adriane? Então é tudo jeito normal aqui que a gente faz, tá? Eu falo para elas, é assim. Fala, mas é animada mesmo, aquele negócio, aquele slidezinho contando só não dá daquele jeito, é animada e acabou. Vamos lá. É isso Vamos, aí, vamos fogo lá. nas canelas. Vamos lá. Então vamos lá. Já tá Diretor aí? Rogério. Ai, como você tá chique, Rogério. Eu Eu tô vi com que o. saudade. Ah, eu também, gente. Sorocaba. Muita saudade. Cadê a câmera aqui? Muita saudade de Sorocaba. Mas eu falei, eu vou fazer propaganda de todo esse povo de Sorocaba. Elas que me aguardem. Quero falar, nossos alunos todos aprovados em Sorocaba. Você vai ver se não. Tô com fé, firme. Firme aí.
Vocês vão me escutar, absurdo, para, sai dessa daí, vai para a próxima, né? Queremos mais essa dupla, calma, no final tem uma novidade aí, né, Rogério? Tá acabando, vamos lá. Isso aí, vai daqui a pouco. Segura firme, coração. Muita emoção. Calma. Calma que eu tô aqui, né? Rebeca hoje... Você falou aí que tem quase 2.600 inscritos na prova de diretor. Sidney, relaxa, porque uma vaga é sua. Fica tranquila. Sidney, Sidney, relaxa. Concurso isso é só na sua vaga, não se Concurso do Estado, 33 mil pessoas testando. Eu passei e peguei um quarteirão da minha casa. Para, a vaga é sua. A vaga é sua. É isso que vocês têm que pensar. Vamos lá. Então, vamos lá. A 7. De acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular... eu só esqueci de falar que essa prova é da Prefeitura de Cananéia, que é para professor de creche, né? Então, de acordo com a BNCC, na educação infantil, vem se consolidando nas últimas décadas a concepção que vincula a educar e proteger... Não, fácil, né? Isso é fácil. Essa tem que lembrar da Adriana falando no ouvido. Educar e cuidar. Você faz isso aí, Adriana? Faço. Quando chega na terceira, ela fica, não esquece, grifa, faz coraçãozinho, educar e cuidar, porque isso cai. Ai, Rogério, no online eu não faço coraçãozinho mais, não dá. Você coraçãozinho, Adriana? Não faço. Não, precisa. Educar e cuidar, gente, eu já vi várias provas que eu já fiz. Cai, a Vunesp gosta de perguntar, tá? Então, mas vou ler todas, né, Adriana? Você prefere já ler todas, né? Educar e proteger não, né, gente? Não precisa nem estar absurda. Vai, próximo. Ensinar e cuidar, entendendo o ensino como preservação dos conhecimentos construídos socialmente. Ensinar e cuidar também não, né? Vai, próximo. Instruir e formar. Muito menos. Como transmissão de conteúdo. Gente, transmissão de conteúdo já passa, né? A base não fala disso. Não, e nem instruir e informar, né, também. Não. Essa aqui, Vunesp, vai. Essa aqui, Vunesp, né? Essa aqui, a Vunesp falou assim, eu vou dar uma de graça, para a pessoa não zerar. Né? Eu tô aí. Educar e formar, entendendo a formação como preparação das novas gerações para um futuro profissional promissor. Não. Também não. Educar e cuidar, né? Uhum. Na educação infantil, na educação básica, né? Então, o educar e o cuidar é da educação básica como um todo agora, né? Agora, lá 2010, já vai quase 11 anos nessa ideia, porque atenção e cuidados, né? E educar também está no fazer do professor, né? Então, é isso. E aí, Rogério? Essa daqui eu fiz de graça. Não, e aí ele coloca, né, Adriana, entendendo o cuidado como algo indissociável no processo educativo. Isso é esse indissociável, é educar e cuidar ao mesmo tempo. Eles não se separam, né? Não, então, fácil, né, gente? Só daí a Vanessa falou, vou dar isso daí para ninguém zerar, beleza? Beijo. Essa daí, beijo, me liga, tchau, fácil. A Mari tá perguntando se vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Não vou deixar aqui no Face, não. Vai pro YouTube. O Luiz tá falando, Sorocaba logo aí. Vem Sorocaba. Vem Sorocaba. É isso aí, estudando muito para Sorocaba. Meu pessoal aí, né? Nosso povo aí está com a gente desde maio estudando para Sorocaba. Estamos aguardando ansiosos essa prova. Tenho certeza, muita gente com certeza vai passar. Vai passar, não, vai classificar. Classificar, tá bom? Educar e cuidar, entendendo cuidado como algo indissociável do processo educativo. Fácil, hein, Rogério? A Marli colocou aí indissociável como palavra-chave, mas às vezes a resposta ele só coloca educar e cuidar, mais nada. Vai ter alternativa lá, educar e cuidar. Os dois eixos das propostas pedagógicas, né, do infantil. 5 de 2009, né, DCN 5 de 2009,
os 2 eixos das propostas pedagógicas da educação infantil, eu já tô loucura. Educar e brincadeiras e interações, os 2 eixos da proposta pedagógica. E o cuidar, o educar e o brincar são indissociáveis na educação infantil, tá bom? É fácil também. E educar e o cuidar agora é da educação básica como um todo, tá? Acho que eu dei uma enrolada aí, mas estava falando loucura. Os 2 eixos da proposta, vou repetir. Os 2 eixos das propostas pedagógicas da educação infantil, interações e brincadeiras. Isso também é uma pergunta que a VUNESP sempre faz, né? Interações e brincadeiras. Isso é 1. 2, DCN 4 de 2010. O educar e o cuidar faz parte da educação básica como um todo, tá? E na BNCC vem a educação infantil aí, o educar e o cuidar como algo indissociável do processo educativo. Beleza? Adriana, só para lembrar aí, pessoal, educação básica vai até a 3ª série do ensino médio, hein? Então, educar e cuidar até lá. Então, bom. Próxima. Que mundo, né? Vai, 8. Tá acabando, gente, tá acabando. A Adriana, essa também se deu de graça, vai. Mas vamos lá. Leia o trecho. As últimas eu fui boazinha. Leia o trecho de Terezinha Rios, 2001. Fala da onde é a prova, criatura. A prova de Cananéia, essa prova para educação especial de 2020. Foi esse ano a prova. Então, leia o trecho de Terezinha Rios, 2001. Apresenta uma totalidade que abriga em seu interior uma pluralidade de propriedades. Em toda ação docente encontra-se uma dimensão técnica, uma dimensão política, uma dimensão estética e uma dimensão moral. Então, é a dimensão técnica, política, estética e moral, que a Terezinha Rios fala no livro. Com base nos trechos e na proposta da autora, assinale a alternativa que identifica corretamente o conceito ao qual o trecho se refere. Primeira coisa, né? Terezinha Rios, o que está no de Sorocaba e está também em Américo é Compreender e Ensinar uma Docência de Melhor Qualidade, né? Esse livro que está aí nas bibliografias. Então, se é esse livro, ela vai falar das dimensões que o professor precisa ter no seu fazer pedagógico, né? Isso diz a competência. Competência para Terezinha Rios, eu já estou respondendo a pergunta. Competência para Terezinha Rios é o quê? Fazer o dever. Então, se você faz bem o que você tem que fazer, você é competente para aquilo. E aí, palavrinhas-chave são as dimensões. Dimensões técnicas, que é o conhecimento, né, do fazer pedagógico ali. A dimensão política, todos nós educadores somos políticos, né, nessa ideia do direito de todos, do bem comum, da ordem democrática. Uma dimensão estética, na questão da sensibilidade, né, da criatividade. Uma dimensão moral ou ética, tá? Então, toda a ética, né, ela fala que é a ética que faz a mediação ali entre a dimensão técnica e política. É a ética que faz essa dimensão, essa mediação, que aí ela chama de moral. Então, qual conceito está se referindo aí à dimensão ética, política, estética e moral? Está definindo na questão da competência. Só. Fácil. Simples, tá? Terezinha Rios é uma autora que a VUNESP gosta muito de perguntar também. Tá? O livro que vocês têm aí é o Compreender e Ensinar para uma Docência de Melhor Qualidade. Esse livro vai trazer a questão da didática nesse fazer pedagógico e também a questão da filosofia. Para quê? Para fazer a reflexão sobre a prática, tá? Então, isso também são palavras-chave aí, né? A didática, a filosofia. E nesse livro ela traz a felicidadania, que a felicidadania é a questão de que o professor esteja, né, ensinando todos, a questão de uma comunidade e tudo mais. Então, ela traz lá no finalzinho do livro, nós fizemos várias questões sobre a felicidadania,
nos simulados aí de professor, tá bom? Só registrando. Quer falar, Rogério? Não, Só é só registrando a presença aqui. Walter, professor Walter, está também aqui na live, Rogério. Olha o Walter! Olha o Walter! Inteira aqui hoje nessa live? O cap todo aí. Tá o CAP todo presencial aqui no online hoje. Oi, Walter! Tudo bem? Quanto tempo? É a saudade, né? Eu sei, a saudade das aulas de sexta, eu sei. Vamos lá? Vamos lá, próxima? Ó, o Luiz falou que você é diretor dele? Eu sou diretor lá do Pirajá, né? Eu sou diretor da escola dele. Ah, é? Não sabia. Oi, Luiz. Hoje ele foi lá na escola, a gente conversou, não conhecia ele. Conheci ele hoje também lá na escola. Ah, eu acho que ele nem sabia que você me conhecia. Não, é isso aí. Ó, o Walter, saudades, Walter. Vamos lá? Na 9? Gente, fácil da Terezinha, né? Boa noite, Val. Boa noite, pessoal que tá chegando aí, gente. Agora, como nós estamos partindo já para o final, né? Dessa bagunça aqui que nós fizemos, dessa brincadeira aí, as questões são mais fáceis, né, Rogério? Sim. Vamos lá. Só que não. Vamos lá. Fácil porque a gente está estudando bastante, né, Adriana? Quem não está Sim. estudando, Então vamos lá, a 9 é da Prefeitura de Garça, 2018, e para PEB 1. Então ele fala assim: embora o processo de conceitualização seja um processo único e integrado, Vygotsky destaca a necessidade de diferenciarmos entre a atividade mental centrada sobre a vida cotidiana e a expressão que a ela se liga e a elaboração sistematizada na escola, tendo em vista as diferentes condições externas e internas de elaboração em cada uma dessas situações. Isso quem diz é Vamos lá, conta. para tudo. Parei. Bigode. É muito bigode, que eu sabia. Vou registrar também Antônio Marcos. Beijo, Antônio Marcos, da FCE. É nosso parceiraço aqui do CAP, né? Quer fazer pós-graduação, graduação, liga para o Antônio Marcos. Antônio Marcos está sempre junto com a gente aqui, Rogério, ajudando aqui os professores, né? Sempre nos nossos sorteios, aí sorteando matrículas e tudo mais. Pedi um curso inteiro para ele, para sortear, viu, Rogério? Só para contar aí. O curso é muito bom, viu? Já fiz, é muito bom. Inteiro eu pedi para ele de presente de Dia dos Professores. Era uma novidade, mas eu já contei, era um segredo. Mas vamos ver, né, Antônio Marcos? Aparece, tira o escorpião do bolso, Antônio Marcos, e dá um curso aqui para a gente poder sortear para o Dia dos Professores, Antônio Marcos. Tá? Vamos lá. Embora o processo de conceitualização seja um processo único e integrado, Vygotsky destaca a necessidade de diferenciarmos entre atividade mental centrada sobre a vida cotidiana e a expressão que a ela se liga à elaboração sistematizada na escola. O que ele está falando aqui? Hein, gente? O que ele está falando? Ó, atividade mental centrada na vida cotidiana e a expressão que ela se liga na elaboração sistematizada na escola. O que ele está falando? Ele está falando de duas coisas simples. Ele está falando duas coisas do Vygotsky, né? Os conceitos espontâneos e os conceitos científicos, né? Então, os conceitos espontâneos, os que são da vida cotidiana e tudo mais, que na escola, né, se tornam conceitos científicos. É disso que ele está falando ali em cima, tá bom? Tendo em vista as diferentes condições externas e externas de elaboração em cada uma dessas situações. Sim, de acordo com Vygotsky, nas interações escolarizadas. Nas interações escolarizadas é o que, gente? Dentro da escola é o quê? Interações escolarizadas. A criança faz o quê? Aí fica só nos conceitos espontâneos? Fica o quê? Fica nos conceitos científicos, né? Então, aqui estava fácil, pela palavra-chave. Vamos lá, Rogério. Cortei você, Leandro. Não, tudo bem.
Então, de acordo com Vygotsky, nas interações escolarizadas, a criança conta com a mediação do adulto no processo de utilização da linguagem, no contexto das situações imediatas. Conta com a mediação do adulto no processo de utilização da linguagem? Não, né? No contexto de situações imediatas, não só. Não. Tá, próximo. E não só a situação imediata, a situação planejada também, né, Adriana? Sim. B. Centra-se juntamente com o adulto na própria situação e nos seus elementos, e não no ato intelectual envolvido. Também não, né? É porque tá relacionado com o ato intelectual. Como não? Senão a criança não aprende nada. C. Desenvolve suas atividades sob a influência do adulto, que não explicita a formação de generalizações. Não, se não fosse generalização, a gente não aprende nada, né? Lembra que a linguagem, ela tem essas duas funções sociais. Uma, comunicação social, e a outra, generalização do pensamento. Pensamento generalizante, né? Então, não explicita a formação de generalizações. Se não fosse a generalização, nossa senhora, a gente não conseguia fazer nada, né? A linguagem. Passa. Sim. D. Apresenta atividade mental que coincide com a do adulto. Por isso, utiliza palavras com os mesmos graus de generalidade. Não, né? Também não. E a E é colocada diante da tarefa particular de entender as bases dos sistemas de concepções científicas. Sim, porque olha lá, ele vai falar elaboração, olha lá, sobre a vida cotidiana e expressões que ela se liga à elaboração sistematizada na escola, tendo em vista as diferentes condições externas e internas de elaboração em cada uma dessas situações. De acordo com Vygotsky, nas interações escolarizadas, dentro da escola, a criança vai fazer o quê? Vai aprender os conceitos científicos. Então, é colocada diante de tarefa particular de entender as bases dos sistemas de concepções científicas. É isso. A criança chega com um conhecimento na escola, que é o conhecimento da vida cotidiana, que é o levantamento de conhecimento prévio, que são os conceitos espontâneos e o que mais vocês quiserem chamar, para quando entrar na escola, aprendem os conceitos científicos, né? Ela sabe que a água, eu sempre explico da água, adoro a água, que a água, por exemplo, não tem gosto, né? Ela sabe, ela bebe água, a água não tem gosto de nada. Ela vai aprender o que dentro da escola? Que a água é inodora, insípida e sei lá mais, que eu não sei mais o que a água é, Rogério. Já esqueci. Também vai ser pergunta fora da sala, mas é uma coisa assim. Insípida, inodora e incolor, lembrei. Insípida, inodora e incolor, lembrei. Que bom! Então aí ela vai aprender esse conceito científico da água. Tudo bem, gente? Da água não, de qualquer coisa, deu exemplo da água. Ô, Adriana, e acho que é importante falar também que é o seguinte, as situações, elas, na maioria das vezes, elas são planejadas, né? E não conta só com a interação do adulto, porque a interação com as crianças também possibilita a aprendizagem, né? Segundo a teoria do... que é o Vygotsky que ele fala. As situações, elas são sistematizadas, intencionais, né? São elas são intencionais e sistematizadas dentro da escola. Há uma intenção pedagógica. Quando você faz a intervenção na zona de desenvolvimento proximal, há uma intervenção e uma intencionalidade para quê? Para que o ensino, para que a criança avance no conhecimento, né? Então, uma das bases aí do Vygotsky é essa, né? A zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o que o aluno consegue fazer sozinho, que é o real, e o que o potencial que ele pode aprender com a ajuda do outro, né? Isso é um dos grandes conceitos aí do Vygotsky, muito batido, mas, porém, contudo, entretanto, o que os concursos têm pego mais no Vygotsky são as formações de conceito. A questão da formação de conceito, a questão de que o Vygotsky estudou o quê? As funções superiores do cérebro, que elas não se desenvolveriam se não fosse com a interação com o outro, com o meio e a cultura. Certo, gente? Vamos?
Vamos que vamos acabar essa live, né? Pelo amor de Deus. Vamos para a última. A última, gente. A Vandinha está comentando aí que na escola não é centrada no cotidiano dos alunos. Geralmente, alguns professores não centram mesmo, né, Vandinha? A Marli me lembrando aí quem color, obrigado, Marli, né? Lembrando também. Esqueci a Samara, só dá risada só. Dando risada da gente, Adriana. Nós estamos parecendo dois macacos Tem que ser animado, gente. Imagina se a gente chegasse aqui e falasse, Aline, estudando para prestar o concurso, professor, eu já ia dormir. Eu dormiria no vídeo. Tem que ser uma coisa animada, pra cima. Responder questões é legal. Vamos para 10. Vamos juntar todo mundo aí, junto o Latei, Latalho, o Baquetim, junta todo mundo aí, o Vygotsky. Junta todo mundo aí, Rogério. Então vamos lá, a Aline, que está estudando para prestar o concurso de PEB 1 no município de Sorocaba, né? Leu as obras de Fontana e de Lataille, et al. 92. Seu interesse era aprofundar-se no tema a mediação do professor, dialogal e problematizadora, no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Em Fontana, Aline verificou que essa autora, apoiando-se no pensamento de Vygotsky e Bakhtin, mostra a importância social da escola e do trabalho pedagógico, que, por meio de situações de aprendizagem em sala de aula, possibilitam processos interativos, mediadores de aprendizagem dos alunos. Já na obra de Lataille, ela constatou que, para Vygotsky, o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico ocorre por meio da mediação, pois, enquanto sujeito de conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, isto é, feito por intermédio a... Do quê? Espera aí que eu já venho. 2 minutos. 1 minuto, na verdade. Ixi. Ai, gente, vamos lá. Samara, assim que aprende, assim mesmo, Samara, assim que aprende. A Luciane também, divertidíssimo. Antes da prova, já come os chocolates, já fica animado e já faz a prova também, né? Mas tá de máscara, Rogério? Quem? Vai comer como? Chocolate na prova? Tá de máscara? Não, mas pode levar comida, não pode? Vai ter que tirar a máscara para comer. Vai ter que tirar a máscara para tomar água? Credo. Vai, vamos lá. Vamos. O que eu tô aprontando nada, gente. Eu fui ver um negócio aqui e já voltei. Tô aqui. Vamos lá. Ela constatou que Vygotsky, né? Vamos ver o final. O desenvolvimento humano como processo histórico ocorre por meio da mediação. Pois, quanto sujeito de conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos. Sim. Mas um acesso mediado. Sim. Que é feito por intermédio do quê? Essa é fácil, né? Lê a, Rogério. Vamos lá, então. Depois eu explico, tá? Então, por intermédio de atividades mentais que são controladas externamente pelo ensinante? Como assim, né? Controladas não, né? Nossa, que forte. Controladas externamente pelo ensinante. Nossa, a gente controla a cabeça dos alunos. Ó. Professor bom esse, hein? Feita por intermédio de atividades virtuais que expandem as possibilidades de aprendizagem. Não, né? Feita por intermédio da linguagem, que é algo complementar na formação do conhecimento. A linguagem é complementar para Vygotsky? Não, né, gente? Linguagem, pensamento é linguagem. Não, também. É conceito fundamental, né? Não é complementar. Sim. E é feito por intermédio de perguntas postas ao sujeito, conduzindo ao saber que já está nele. Como que você vai fazer perguntas para conduzir a ele a um saber que já está nele? Para quê? Se ele já sabe? Não. Dos recortes do real operado pelos sistemas simbólicos de que dispõe. Simbólicos. Oh, meu Deus do céu, mudei tudo aqui.
sistema simbólico, é o sistema, né, de mediação. Lembra, vamos puxar na memória. O Vygotsky fala que a mediação ocorre por meio dos instrumentos e dos signos, né? Os instrumentos, coisas mais físicas, né? Física, coisa que você pega, vamos pensar assim. Bem, nossa, meu Deus, que nenhuma Vygotskiana me ouça falar isso. Os instrumentos, então, coisas que físicas. E os signos, coisas psicológicas, né? Conhecimentos psicológicos. Então, a mediação não é o acesso do homem ao objeto não é direto, mas sim mediado pelos instrumentos e signos. Isso é a palavra-chave aí, né? E aí, ela fala assim: o homem não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado. Isso é feito por intermédio do quê? De recortes do real, operados pelo sistema simbólico de que dispõe. Sim, recortes ali operados, feitos, né, pelo sistema simbólico que dispõe. Achei fácil. Será que eu já estudei muito Vygotsky? Eu confesso que o Vygotsky confunde um pouco, viu, Adriana? Pelo menos para mim. Mas dá para seguir essa linha de raciocínio, sim. Cadê você, Rogério? Calma, deixa eu ligar minha câmera. Pronto. A Daniela falou assim, Adriana, que tem que tirar a máscara para identificar. Quando tirar a máscara, come o chocolate, toma água, né? Sei lá, né, gente? Gente, então é isso. Obrigada a vocês que. Olha, tô até descabelada. Obrigada a vocês que estiveram aí com a gente, acompanharam essa live aqui, né? De resoluções de questões, dicas, tá? Questões difíceis, sim. Mas o que a gente percebe na VUNESP, né? Lendo direitinho, fazendo com calma. Porque eu falo, ficar nervoso no dia da prova não vai adiantar nada. Você estudou para sentar ali. Você estudou muito para estar ali. Né? Não é justo com você. Todos os dias que você estudou, vale a pena você sentar ali naquela cadeira e fazer a prova, né? Você não ficou brava. A tia Adriana fica brava porque eu fiquei brava na imersão. Tá? Então, vai fazendo. E a nossa novidade aí para o final, né, da live, que eu até tinha anunciado, dia 10/10, nós vamos fazer uma imersão, tá? Para o pessoal de gestão, nós vamos focar lá na gestão também, né? Então, com os autores lá da gestão, mas também vai ter os autores que são comuns, né? Então, Terezinha Rios é comum, os autores são comuns, né? Lá que está na gestão e também está no pessoal de PEB. Então, quem quiser, quinzão, 15 reais, porque você sabe que as nossas coisas são 15 reais, né? A gente faz esse valorzinho aí, 15 reais. E nós vamos, né, Rogério, firme lá no Meet, umas 150 questões por aí, tá bom? Depois a gente posta o horário certinho que a gente vai entrar, vai pôr certinho aí. Vem com a gente, aquela revisão de véspera para quem vai fazer PEB, se alguém quiser, né, fazer, vem com a gente. Vai estudar um pouco mais. E se você vai fazer suporte, né? Que lá chama suporte lá, Rogério, em Sorocaba. Os cargos de suporte, né? Pedagógica, que é coisa chique. Suporte, vem com a gente, quinzão, dia 10/10, eu e o Rogério respondendo as questões. Vamos mandar as questões antes, claro, óbvio, né? Mas eu e o Rogério aí dividindo essa aula. Essa aula não vai ficar no YouTube, não vai ficar no Face, né? É uma aula paga, 15 reais. Vai ficar lá no Meet e vocês vêm com a gente para responder as questões aí. E nós vamos fazer uma premonição. Hã? Estamos preparando já, né, Adriana? Já estamos separando já, né? A Tânia falou, fiz a primeira imersão. Ótima! A Elisandra está falando que quer. Né? Estou dentro ao povo aí, né? Marli, obrigada, foi 1000, amei, obrigada, vocês, uns amores, coraçãozinho. Né? Então, é isso, vem com a gente, como faz para pagar, a gente vai colocar como faz para pagar, que dia, que hora, o dia 10, tá? Dia 10, do 10, sábado, vai ser uma premonição, né, Rogério? A gente sempre faz essa de véspera, né? Então, é isso.
Rogério deu liga junto com a Adri. Não entendi, fala de novo. Rogério deu liga junto com a Adri. Ah, eu vi. Dentro, tá? A gente cobra R$15, que dá trabalho a gente achar as respostas, né, Rogério? Eu já achar as perguntas, tudo, mas é simbólico, tá bom, gente? É isso. Beijo, boa noite. Pessoal, quem quis conhecerem, quiser fazer também, tá? E é isso aí, tá? Beijo, pessoal. Aguarda o Rogério aí. Vou pôr o Rogério. Tchau, Débora. Débora tá falando tchau, queridos. Tchau, Débora. Tchau, pessoal. Fala, Luiz Tá falando, quando vai ter para direção e supervisão? Dia 10/10. A imersão é direção, supervisão, orientação e vice, tá? Mas também vamos colocar os autores que são comuns para a PEB. Certo, gente? Samara, obrigada. É isso. Tá? Eu vou pôr essa live lá no YouTube. Não vai ficar aqui no Face. Ela vai lá para o YouTube para a gente poder ganhar lá mais inscritos e visualizações e tudo mais. Beijo, boa noite. Tchau, gente.